Maria Cecília, como a gente chama? É personagem, bonequinhos, elementos? Quando nós fazemos com pessoas, são os personagens. Muitos autores chamam de bonequinhos, outros... Alto lá. Você quer saber mais sobre elementos, bonequinhos, personagens? Assista no Conta Pra Nós do próximo programa. Espero vocês. Um beijo no coração. Olá, sejam bem-vindos à Top TV SC. Eu sou a Nega Ramp e este é o programa Conta Pra Nós. Não saia daí que eu tenho certeza que este programa é feito para você, especialmente. A convidada de hoje é Maria Cecília. Seja bem-vinda ao Conta Pra Nós e à Top TV SC, Maria Cecília. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer e uma honra muito grande estar aqui, podendo falar um pouquinho a respeito do meu trabalho. Gente, essa mulher é surpreendente. Eu até vou começar perguntando para ela quem é Maria Cecília, porque, gente, eu deveria perguntar, Maria Cecília, você não é formada em quê? É uma pessoa extraordinária. Maria Cecília, quem é Maria Cecília? A Maria Cecília é filha do João e da Terezinha Raumenschlager, que cresceu ali na Glória do Meio, Cunhaporense. Nasci, na verdade, no Paraná e vim a Cunhaporã aos 13 anos e vivi ali com os meus pais, trabalhando na lavoura até os 16 anos por aí, quando eu saí, então, porque o meu sonho era estudar. Vivi um tempo fora, voltei para Cunhaporã, vivi aqui em Cunhaporã e trabalhei fora por 19 anos, 20 anos praticamente, em Maravilha, indo todos os dias e voltando. De ônibus. De ônibus com os estudantes. Do ônibus dos estudantes. Foi assim que eu conheci Maria Cecília. Né? Depois passei um tempo em Chapecó. Aí eu voltei para morar em Cunhaporã. Morar e trabalhar. Chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia, como na vida de todas as pessoas, a minha também mudou radicalmente a partir daquele momento. Por quê? Porque quando eu voltei de Chapecó para morar em Cunhaporã, fixar residência, trabalhar aqui no Patrício, chegou a pandemia e mudou toda a realidade, porque aí eu vivi muitos anos em Cunhaporã, entretanto, eu não tinha aqueles vínculos tão firmes, porque quem constrói os vínculos, o que faz os nossos vínculos é o trabalho. Sim. Né? E muitas vezes nossas amizades giram em torno de trabalho também. Como eu sempre estudei, passando manhã, tarde e noite fora daqui, então eu me vi isolada em função da pandemia e isolada de todos os meus contatos, distante de tudo. E foi aí que começou assim um movimento no procurar auxílio, uma caminhada que eu já vinha fazendo por muito tempo, e eu acabei aperfeiçoando essa caminhada não mais apenas no intuito de auxiliar a mim, mas para auxiliar outras pessoas. E que caminhada é essa? E foi a partir daí que surgiram as terapias holísticas na minha vida. Terapias holísticas? Profissional, né? Terapias holísticas, pensando no ser humano como um todo. E o que abrange assim, a terapia holística, Maria Cecília? Ela tem várias ramificações? Ela é uma, vamos dizer assim, ela vem exatamente do quê? A terapia holística ela já surgiu na antiguidade, quando os seres humanos, os estudiosos da época, eles já olhavam para as pessoas compreendendo que nós somos um todo, né? Quando nós começamos lá na origem da matemática, olhando para a natureza, compreendendo que o ser humano não é só esse corpo físico, mas ele tem muitos outros corpos, muitos outros elementos que fazem parte da nossa vida. Nós não estamos aqui no planeta necessariamente apenas para trabalhar, para crescer, para estudar. Nossa vida vai muito além disso. Então, quando nós pensamos nas terapias holísticas, são mais de 30 especializações que nós temos. E hoje, elas vêm trabalhar em conjunto com as tradicionais, com a medicina tradicional. Nós jamais, em hipótese nenhuma, nós tentamos substituir, porque enquanto o médico cuida do corpo físico, a terapia holística ela vem olhar para o corpo espiritual do ser humano, para olhar aquilo que a medicina não consegue tratar. Então, sempre trabalhando
em consonância, unindo as duas. Pensando nesse ser humano que vem de uma longa trajetória de vida, que traz junto consigo muito de sua história. Nas constelações nós falamos que, nas constelações familiares falamos que o ser humano, ele é fruto de no mínimo 7 gerações, tudo que aconteceu com 7 gerações que vieram antes, formam a Maria Cecília de hoje, né? Formam o meu inconsciente hoje, fazem eu ser quem eu sou, dentro das minhas facilidades e dentro das minhas limitações. Aquilo que eu consigo desenvolver bem, quem sabe lá na minha cozinha, fazendo um almoço para a família, um jantar gostoso, que com toda certeza eu trouxe da minha avó ou das minhas avós e todas essas matriarcas que vieram antes. Ao mesmo tempo eu tenho outros dons, eu tenho outros talentos que certamente veio do lado patriarcal, né? Que vem ali do lado masculino da família e que me fazem ter outras habilidades. E agora, estudando então o Theta Healing, no Theta Healing a gente aprende... Theta Healing. Theta Healing. O que é o Theta Healing? É uma nova terapia em que a base dela, para eu fazer o tratamento em alguém, por exemplo, para eu atender uma pessoa, a primeira crença que ela precisa ter, ou o primeiro pré-requisito é que ela acredita em Deus. Então, por exemplo, assim, se a pessoa vem e diz assim, eu sou ateu, eu não posso atender. Sim. Por quê? No Theta Healing, a gente vai acessa a 7ª dimensão do plano espiritual para buscar a ressignificação. Então, nós vamos diretamente, que é o que Jesus Cristo fazia, acessar diretamente no Criador do Universo, em Deus, que é o Criador de tudo, né? E a partir dessa meditação extremamente profunda e que requer uma espiritualidade muito desenvolvida em nós, nós conseguimos ajudar todas as situações da vida das outras pessoas. Deixa eu só te interromper. E você acha que as pessoas hoje, nesse contexto todo, elas estão mais crentes em Deus ou elas estão, entre aspas, duvidosas? Elas estão buscando mais esse lado espiritual, esse eu interior? As pessoas estão buscando mais essa... Eu acredito que hoje as pessoas buscam muito mais do que buscavam uma vez. Entretanto, hoje nós temos muitos outros recursos, né? Uma vez a gente acessava a Deus somente através da religião. Ou eu era católica, ou eu participava de alguma religião evangélica e a partir dali. E hoje nós percebemos que as pessoas têm uma abertura maior, né? E quando nós pensamos em Deus, nós pensamos de uma forma diferente. E é esse diferente que está fazendo as pessoas virem. Então hoje eu percebo assim, por exemplo, as novas gerações, elas conseguem perceber Deus em pequenos detalhes. Quem sabe lá num animalzinho, lá numa plantinha, que uma vez... nada, assim, sem julgamentos, né, mas fez parte do processo de colonização do nosso país que se precisavam formar lavouras. Hoje, quando nós vamos pensar no fazer uma lavoura, nós pensamos em unir com a preservação ambiental, com a preservação das águas. Um tempo atrás, não muito longínquo, vamos dizer assim, um animal nem era de estimação, era, vamos dizer assim, um cachorro para cuidar da propriedade, um cachorro para cuidar da casa. Hoje eles passaram a fazer parte, né, ele continua cuidando da casa, mas hoje ele tem um papel na família, né? Ele faz parte da família. Inclusive, nesse sentido, nós temos hoje a constelação PET dos animais, porque os animais, eles passaram a fazer tanta parte do nosso sistema e isso, de certa forma, também preocupa. E nós precisamos encontrar um equilíbrio, porque quando nós vemos, por exemplo, nos damos por conta, tem o gatinho que está adoecendo em função do dono, tem o cachorrinho que desenvolve um tumor para libertar, para aliviar, quem sabe, uma situação lá da dona, do dono, e as constelações vêm com esse olhar para isso. O que são essas constelações? E já vou aproveitar e emendar a pergunta, o que significa para nós e para o terapeuta, elementos que a gente fala? Os elementos que fazem parte das constelações. Das constelações. Esses são, assim, uns elementos base ou tem mais, ou tem outros?
Então vamos por partes. Por partes, vamos As lá. constelações sistêmicas familiares nasceram com o alemão Bert Hellinger, um padre, né? Na época ele era padre, e observando as famílias, observando o comportamento das pessoas dentro da família, a partir de 40 anos de estudo ele chegou à seguinte conclusão, que nós temos 3 grandes leis, isso vale para mim, vale para ti, para qualquer pessoa, para as empresas inclusive. Opa. Nós temos 3 grandes leis que nós obedecemos e que nós respeitamos, apesar de elas não estarem escritas em lugar nenhum. A primeira grande lei é do pertencimento. E hoje nós temos estudos que estão sendo desenvolvidos por novos consteladores, médicos, juízes e tantos outros profissionais de diferentes áreas que estão se debruçando sobre esse estudo e que fizeram perceber que essa lei do pertencimento ela é até mais importante muitas vezes do que a própria alimentação. Então nós temos uma necessidade muito grande de pertencer à nossa família. Quando eu penso na família, vindo de origem professora, né, sempre demonstrando e mostrando como acontece. Senão fica a professora inclusa. E não dá para esquecer dessa parte que é muito importante. Quando eu penso na família, eu sempre vou pensar na mãe e no pai. Não importa se esse pai e essa mãe, eles moram juntos, se eles estão no dia a dia junto aí, os dois com filhos. Quando eu penso no pai e a mãe, eu penso naquele casal que foi capaz de gerar uma nova vida, que deu o melhor de si para um novo ser. Então, dentro das constelações, nós temos o pai e a mãe, na função divina, conseguiram nos dar a vida e dão a vida. Porque não, por mais que a ciência tenha tentado fazer em laboratório o ser humano, ela consegue desenvolver esse ser humano, esse embrião, mas precisa implantá-lo no ventre materno para que ele consiga nascer, com vida ou não, né? Então, o presente mais precioso que nós temos a partir do ponto de vista das constelações é a vida que nós recebemos do pai e a mãe. Esse pai e a mãe, na função divina, eles nos deram a vida, mas eles são humanos. Enquanto humanos, eles erram, eles têm falhas, né? Eles fazem coisas que às vezes não nos agradam, que não agradam a eles próprios, entretanto, eles fazem o melhor que eles podem. E eles também pertencem a um sistema que tiveram lá seu pai, sua mãe, seus ancestrais, enfim, todas aquelas pessoas que vieram antes. Então, pertencer a esse sistema, pertencer a essa família, o pertencimento é a nossa necessidade básica. E daí nós explicamos isso, o Bert Hellinger falava nisso, com base na teoria de Darwin, a teoria da sobrevivência das espécies. Então, por mais que de repente eu não concorde com um primo, que eu não concorde com um tio, que eu não concorde com meu pai, ou seja lá com quem for, mas para a minha sobrevivência, minha subsistência enquanto espécie humana, eu me alio a todos e faço o possível e o impossível para que o nosso grupo não se termine, não se extinga. Né? Então, a primeira grande lei. A segunda grande lei das constelações é da hierarquia. Quem vem antes tem precedência. Pai e mãe vão dar a vida, vão orientar, vão encaminhar esse filho para o mundo. O filho toma a vida com base no que aprendeu com o pai e a mãe, com base nos ensinamentos e de toda essa ancestralidade, ele vai seguir para a vida dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que nós pais, a gente tem essa visão de que o filho nunca cresce, que ele não pode criar asas e sair de casa? Por que a gente sofre tanto? Porque nós achamos que os filhos são nossos e eles não são. Gente, né? ó, escutem. Resumindo, lembrando na função divina, nós recebemos o dom, recebemos o presente de Deus de gerarmos essa vida e pôr para o mundo. Né? Entregamos o nosso filho, tanto que eu costumo brincar nas constelações, quando esse bebezinho nasce, a gente tem tanto apego por ele, que muitas vezes para defender o nosso filho nós temos vontade enquanto mães de pôr de volta no ventre, e nós não podemos,
Porque quando ele nasceu, nós já passamos a entregar ele para o mundo, ele não é mais nosso. E na nossa função, gente foi uma passagem? Foi uma passagem. E na nossa função divina, nós temos o compromisso de fazer o melhor para que eles sejam bons cidadãos, para que eles sejam bons profissionais, para que eles modifiquem esse mundo que nós vivemos, né? Porque se nós vamos pensar na nossa ancestralidade, passaram por muitas dificuldades. Sim. Hoje nós vivemos num período que temos a tecnologia, temos tantas facilidades, tantas coisas boas, e nós temos que preparar os nossos filhos para que eles recebam isso e que eles vão aperfeiçoando tudo isso. Antigamente, Maria Cília, eu lembro assim, ó, que quando chegava, né, as visitas ou, né, alguma pessoa para visitar ou alguma coisa nesse sentido, os pais não precisavam nem falar nada, eles só davam aquela olhada, as crianças, né, diziam boa noite e iam para o quarto. Hoje, para tirar as crianças do quarto, está tão fácil os pais colocarem as crianças no quarto, darem um tablet ou darem alguma coisa para eles se ocuparem mentalmente, mas as vidas estão ficando vazias, as famílias, o conceito familiar. O que a gente, a visão quanto pais dessa nova geração, o que é que nós podemos mudar em nós, assim, começarmos mudando em nós e vermos o que nós estamos errados e admitirmos, porque às vezes a gente quer dar o melhor computador, o melhor tablet, e a melhor educação, a melhor convivência está na conversa. Aí, muitas vezes, vou falar dos meus atendimentos no dia a dia. Sim. O que eu me deparo no dia a dia quando estou fazendo as constelações? Muitas vezes, nós, enquanto pais, nós nos eximimos da nossa responsabilidade. Nós queremos dar o melhor em termos materiais e nos esquecemos do mais importante. E nesse esquecermos do mais importante, que é ser presença e não apenas dar o presente, né? O que acontece, o que nós percebemos muito nas constelações? Esse bebê cresceu, ficou maiorzinho, chegou lá nos 3, 4 anos, 5, 6, 7, nos 14, 15, Sim. Vivemos toda a situação. Ele se vira e ao invés de lembrar da lei da hierarquia, ele, por N de motivos, N de situações, muitas vezes ao invés dele seguir esse caminho que o leva para a frente, é como se ele se voltasse aqui e começa a cobrar dos pais aquilo que muitas vezes os pais não têm obrigação de dar. O pai tem a obrigação, o compromisso, e isso inclusive pela legislação nacional, que eu costumo falar muitas vezes, pela Constituição, o pai tem que dar o quê? Alimentação, segurança e educação. Quando a gente fala de educação, não é só mandar para a escola. Quando eu penso enquanto mãe e a minha responsabilidade para os meus filhos, que eu tenho que preparar cidadãos para o mundo, para lidarem dentro de um contexto do mundo, eu não posso apenas dar um celular e deixar meu filho ficar trancado no quarto. Eu não posso dar apenas aquela comida que ele deseja todo dia. Eu preciso ensinar respeito, obediência à hierarquia, e a hierarquia não vem só com o pai e a mãe. Quando esse personagem cresce, se torna um adolescente e vai para o mercado de trabalho, ele nunca vai chegar como gerente, como presidente da empresa. Ele vai ter que assumir... Passar por etapas. E ainda que ele vá ser um empresário, ele não vai começar como um grande empresário. Ele vai começar aos pouquinhos, e quando ele vai para esse mundo preparado, sabendo que ele passa pelas diferentes etapas, ele vai chegar lá no final com sucesso, né? E o sucesso dele vai ser o sucesso do pai e a mãe e todos esses que vieram antes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor assim, eu tenho lá meu filho com 7, 8 anos, dorme sozinho, há alguma, não digo regra, mas há alguma, manual também não temos, né? Não temos. Mas, por exemplo, assim, então eu vou me usar como exemplo.
eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de saber o que meus filhos estão fazendo, com quem estão conversando, com quem é o seu amigo. Na casa de quem estão. Tanto é que eu gosto de trazer para dentro da minha casa, né? Sempre usei isso. Mas também, hoje já são adultos, nunca deixei de dar aquela esticada na cama com eles. E aí, me conta. É invasivo isso? Importante. É extremamente importante, porque aí eu estou fazendo a minha função de mãe. Né? Quando eu faço isso, quando eu me coloco ao lado dos meus filhos, porque aí eu dou afeto, eu dou carinho, eu dou proteção, eu dou cuidado, e eles sabem que eles podem contar comigo. Né? Porque não significa, nós não podemos voltar àquilo que nós vivemos na antiguidade, ou num tempo bem recente. Sim. Quem sabe muitas vezes ainda hoje nós nos deparamos com as situações em que pai e mãe falam e quando o filho não obedece, bate. Não é por aí. Sim. O amor conquista muito mais, né? E daí nós temos as constelações pedagógicas que olham para esse olhar pedagógico da criança. Sim. Estou errada quando eu falo para eles assim, eu não sei para onde vocês vão, mas eu quero que vocês saibam para onde vocês podem voltar, para casa. Extremamente importante. Esse é o endereço de vocês, a casa, a referência. Nós fomos criados assim, com uma referência, né? Enquanto mãe, eu preciso deixar o meu filho ir para o mundo. Eu digo meu filho, mas não é eu, né? É difícil. Esse meu, tirar esse meu do contexto, né, Maricília? Nós somos possessivos enquanto seres humanos, né? Filhos entendam isso, essas mães. Nós olhamos para os nossos pequenos, que já são adultos maiores que nós, que vivem longe de nós, nós olhamos como sendo os pequenos. E na constelação a gente fala, nós somos os pequenos frente aos nossos pais. Quando nós conseguimos nos olhar enquanto pequenos... Agora que você falou em constelação, tem várias constelações. Existem várias. Aqui, essa é a familiar. Pode responder uma pergunta anterior, que pode ser feita na água, né? Com uma bacia, com um objeto com água. É outro tipo de boneco, né, que a gente chama de bonecos também. Sim. É um outro tipo. E eu gosto de começar na água para fazer a leitura de campo. Por quê? Quando a pessoa vem para a constelação, supomos assim, ó, a nega vem, eu quero constelar o meu programa, né? Porque eu acho que precisa ter alguma modificação. Eu quero lançar um quadro novo, eu quero mudar algumas coisas. Nós vamos começar, então, eu particularmente gosto de começar na água, porque nós seres humanos somos 70% água. E quando eu começo a constelação na água, a água faz um movimento por si só. Ela me mostra o que acontece, porque quando eu solto Mesmo seja qualquer personagem desse que você larga na água, não influencia na... E daí, inclusive assim, ó, dependendo da situação, quando eu estou trabalhando com uma pessoa que é muito racional, eu gosto de fazer a constelação oculta. Eu vou trazendo os elementos, porque eu preciso entender o que está no inconsciente. Eu costumo dizer para o meu cliente, o consciente você já sabe. O consciente é aquilo que você sabe que acontece, que é aquilo que você não gosta, que é aquilo que não dá certo às vezes. E quando eu penso na constelação, eu posso constelar qualquer tema, né? Qualquer tema, seja meu negócio, seja... Porque daí entra a constelação empresarial, organizacional, que muitas vezes a gente faz com os elementos do escritório, lá do trabalho da pessoa. O que? Uma caneta e A caneta, a clips, o caderno, a impressora, os objetos do trabalho, do dia a dia, quando você vai fazer a organizacional. Né? Quando eu vou fazer a familiar, eu posso fazer na água, eu posso fazer na mesa fixa, ou então também eu posso fazer com pessoas, porque aí são as constelações em grupo que nós fizemos. Vem, se reúne o grupo de pessoas que estão dispostas a darem de si e ajudar o próximo, ao mesmo tempo que elas são ajudadas também. Sim. Então, a pessoa escolhe, por exemplo, tem um grupo lá de 10, 12, 20, 30 pessoas, escolhe alguém que vai representar ela, nós demarcamos o campo, algumas vezes com tapete, outras vezes não é desmarcada, não é demarcada, e escolhe alguém para se representar. E esse alguém escolhido vai no centro. Como nós temos o campo morfológico que nós chamamos aberto, que é um trabalho que o constelador faz,
tudo que se passa no sistema familiar, que se passa lá no inconsciente do outro, ainda que o representante que foi para o centro não conheça nada, nunca tenha visto a pessoa para frente, quando ela se posiciona no centro e eu pergunto, me descreva como você se sente aí, ela vai me descrever como que a pessoa que está sendo constelada se sente. Ah, é? Ainda que a pessoa não tenha me contado. Ou muitas vezes ela vem me conta, ela conta o consciente, aquilo que ela sabe. Mas eu preciso saber o que está no inconsciente para ressignificarmos, para mudarmos, né? Então, quando nós detectamos aquilo que está no inconsciente, entra a neurolinguística, entra a PNL, né, que vem a programação mental. A programação. Porque aí nós trabalhamos com as frases de cura, que a gente chama, ou as frases de ressignificação, né? E ainda que os personagens dessas, suponhamos, gente, que interessante, que amplo. Que amplo que é essa, a constelação em si, e profunda. Né, tem um menino, vou usar o seu exemplo. Tá. Né? Tem um menino que não sai do quarto. Que está lá com seus 23, 24 anos, Sim. que passa o dia inteiro no quarto e que muitas vezes ele se acha que ele está no direito dele, porque ele não nasceu para trabalhar, né? São situações que eu me deparo no dia a dia, que ele acha que o pai e a mãe têm a obrigação de dar a ele Sim. o que ele quer, né? Então vem a mãe muito desesperada, vem o pai muito desesperado e diz, meu filho já tem 24 anos, já tem 30 anos, já tem 32 anos e está na hora de ir para a vida, Sim. está na hora de ir para o mundo. Então nós colocamos alguém para representar esse menino no centro, que vai me trazer aquilo que está no inconsciente. E nas constelações tem as 3 leis, do pertencimento, a hierarquia e do equilíbrio que eu não falei, que é o dar e o receber. Aí nós olhamos para qual lei que está sendo quebrada. Antes de começar a constelação, eu costumo dizer que nós olhamos para a constelação, para aquilo que o campo vai nos mostrar, sem julgamentos e com muito amor. Porque às vezes esse menino dos 23, 24 anos, que está trancado lá no quarto, o pai e a mãe fizeram o melhor, deram a melhor educação, deram tudo. Entretanto, o que ele está dizendo que o pai e a mãe têm compromisso com ele é algo que vem do consciente. E eu costumo dizer que o que afunda o navio, quando eu vou olhar para o iceberg, está lá no fundo do mar, do oceano, que é aquilo que eu não vejo. Muitas vezes isso que ele fala é a pontinha que está fora. E o que está fundo, que está submergido, que nós não vimos, que nós não entendemos, é um amor muito profundo por toda essa história que veio antes. E dentro dessa história existe alguma situação de exclusão, existe alguma situação de quebra de equilíbrio, existe alguma situação relacionada a qualquer uma das leis que esse menino ou essa menina vem para chamar a atenção de todo um sistema familiar. Então, de repente, seja qualquer problema do dia a dia, seja um problema de saúde, e tem uma frase que o Bert diz assim, que toda doença é o início da solução, o início da cura, né? Todo problema já traz consigo o início da solução. Então, eu preciso olhar com amor para esse problema, sem julgamentos para esse problema, para entender o porquê que ele está agindo desta forma. Então, na visão, por exemplo, assim, da constelação, ninguém vem com um karma, com um predestinado, vamos dizer assim. Nós fizemos o nosso destino. Nós fizemos o nosso destino e muitas vezes, assim, no fazer esse nosso destino, inconscientemente, como nós... Aqui na nossa região, nós somos uma região de colonização. Nossos ancestrais passaram por guerras. Sim. Nossos ancestrais saíram da Europa, vieram para cá, acreditando que iriam encontrar um mundo farto. Muitas vezes tiveram que abandonar entes queridos ao mar, porque perderam na viagem. Ao chegar aqui, não tinham onde repousar a cabeça. E não tinham sequer um facão para cortar uma árvore. E não eram pequenas as árvores, Exato. Né? Muitas vezes fizeram, falo da minha família, fizeram paradeiro no Rio Grande do Sul. Para depois... Depois, quando
quem sabe tinham começado, precisaram vir para Santa Catarina, foram para o Paraná, foram para o Mato Grosso e para diferentes... Coisas que nós nem, a gente até pode imaginar, mas a gente não consegue dimensionar quanta dor, quanto sofrimento. Nessa dor e sofrimento, quantos amores foram perdidos? Quanta dor carregada. Quantas mães que ficaram aguardando pela volta do filho? Quanto filho que prometeu voltar para a mãe? Né? E todas essas dores estão no nosso sistema. Só que, por outro lado, tem a parte boa, porque nem tudo são dores, né? Quanta conquista, quanta vitória que nossos antepassados eles podem ver em nós hoje. Sim. Né? Entretanto, muitas vezes, indiferente quem está aqui na frente, assume uma depressão profunda, porque está honrando, quem sabe, uma matriarca que ainda ficou na Europa. Porque inconscientemente é como se aqui da frente dissesse: minha ancestral, deixa que eu vivo por você. Eu pertenço, eu faço parte, eu te amo. Então, para que eu possa te amar enquanto pequenos, é como se nós fizéssemos isso aqui, ó. Nós saímos da nossa posição e voltamos aqui, ó, às vezes gerações por 7 gerações. Tem situações que nós abrimos uma constelação e vai por 8, vai por 9, vai por 11 gerações, né? Então, eu costumo dizer assim, nós honramos sim essas dores muitas vezes, nós precisamos acolhê-las, precisamos dar um lugar, mas ao mesmo tempo precisamos ressignificar, porque nós somos a vitória dos nossos ancestrais. Nós somos a conquista, nós somos aquilo que eles sonhavam, aquilo que eles queriam. Então nós precisamos vir para o nosso lugar aqui, dar um lugar a tudo isso, aos sofrimentos, às dores, às alegrias, às conquistas, tomarmos a nossa vida e fazermos o nosso melhor com aquilo que nós temos hoje. Maria Cecília, a constelação, ela é feita em partes, em sessões, ou ela é em uma sessão? Cada tema precisa apenas uma sessão. Mas aí o que eu percebi? Que muitas vezes nós abrimos a constelação, nós fizemos, mas às vezes tem tanta dor nesse sistema. E quando eu falo nesse sistema, eu me refiro a esse conjunto, porque eu não posso olhar para o ser individual. Eu preciso olhar para o ser dentro desse contexto como um todo, né? Que muitas vezes a pessoa vem tapando os olhinhos para não conseguir, porque ela não consegue mais olhar de tanto sofrimento que tem. E eu senti necessidade de trazer outras ferramentas, porque é como quando eu vou consultar com o médico tradicional. Não basta eu ir consultar se eu não fizer aquilo que o médico me orienta, né? De repente eu faço vários exames e descubro o problema de saúde, mas daí o que eu faço? Eu preciso ir comprar medicação, eu preciso administrar essa medicação, eu preciso cuidar com horários e tudo mais. E isso me fez ir procurar outras técnicas para auxiliar a partir dali. Porque eu identifico, eu ressignifico, mas a constelação em alguns processos, quando as dores são muito profundas, ela demora um tempinho maior para trazer o resultado. Porque algumas situações a gente constela e a pessoa sai dali no dia seguinte já feliz, realizada, né? Tomando a própria vida, indo para o mundo. Outras situações, às vezes... Deixando o passado no passado. Passado no passado e olhando para o futuro. Tomando o presente e olhando para o futuro. E outras situações a pessoa precisa de mais ajuda. Aí que vem as outras técnicas, que vem o reiki, que algumas vezes vem a apometria, outras vezes vem uma limpeza energética, outras vezes vem o Theta Healing. Então, que é o que nós falamos antes, né? Que é esse sistema de cura, de ressignificação. A gente fala cura, mas quem cura é um médico, na verdade. Né? Mas às vezes a alma, né? Cura da alma. É cura da alma. Aí você não, o melhor medicamento que você toma, pronto, resolvi meus problemas. Que é justamente buscar essa força, esse auxílio para que a pessoa possa compreender que se a avó passou por essas situações, se a minha avó teve que lavar a roupa num riozinho, num córrego, com a cinza, hoje eu sou merecedora para ter uma máquina de lavar em casa. Ou quem sabe para ter uma pessoa que me faça o serviço. Porque a minha realidade é diferente.
Tu tem que aceitar a realidade. Eu preciso aceitar essa realidade. Ver com outros olhos. Maria Cecília, e onde eu encontro a Maria Cecília para fazer o Theta Healing, para fazer a constelação? Onde eu encontro a Maria Cecília? Hoje, então, após a última mudança, né? Então, gente, olha, depois de ter a Maria Cecília tão presente em Cunhaporã, eu fiquei sabendo que ela está de mudança. Mas eu continuarei presente em Cunhaporã, estarei aqui na Clínica Bem Viver todas as semanas, né? As pessoas podem fazer... Que dia você atende aqui na... Sextas-feiras. Sextas-feiras eu ligo lá para a Clínica Espaço Bem Viver. Faz o agendamento com as meninas. Tá. E se houver, né, necessidade, 2 vezes por semana, 3, quantos forem necessários. Tá. Né? Isso aqui em Cunhaporã. Aqui em Cunhaporã. E com constelações individuais e em grupo também. Porque assim, muitas pessoas me dizem, e agora o nosso grupo? Vai continuar. Ó, que notícia boa. Continua também lá na clínica, né, No Bem Espaço Viver, Bem no Espaço Viver. Bem Viver, todas as semanas, constelações em grupo, como nós tínhamos antes, um sábado por mês, sábado à tarde, e um dia da semana, né? Para que quem puder vir de tarde, venha de tarde, quem preferir vir à noite, venha à noite. Olha que bacana isso. Com agendamento com as meninas. Sim. Em Caibi, então, eu passo a assumir agora, a partir de janeiro, a minha clínica, né? Que era um Gente, sonho. olha, Caibi, parabéns, parabéns. Juntamente com a Luciane, né? Que seremos parceiras, somos sócias lá. Gratidão ao convite da Luciane, que convidou, que me chamou para fazer parte desse projeto lindo que ela tem. Como lá. é o nome da clínica em Caibi? É Terra Flor. Terra Flor, uma clínica em Caibi. Clínica Parabéns, em Caibi. Caibi. Olha que maravilhoso. Então estaremos todos os dias lá também. Tem telefone para contar também? O próprio telefone da clínica ou o meu telefone particular, que eu vou deixar então, Pode 49 ficar à vontade. Presta atenção, 49 999 380430. Gente, é uma pessoa que, além de fazer as constelações, além de ser essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer na vida, Maria Cecília, eu te agradeço de todo o coração você ter aceito o convite para vir na Top TVC, fazer parte do programa Conta Pra Nós e falar um pouco. Gratidão pelo convite, fiquei muito, muito, muito feliz. E eu fiquei te devendo uma visita, que agora tenho 2 para fazer. Para fazer. Aqui no Espaço Bem Viver. Em Caibi. Caibi, na clínica Terra Flor. Terra Flor. Maria Cecília, muito obrigada, fica com Deus, teu trabalho é admirável. Você sempre foi uma pessoa admirável, guerreira, forte e com coração. Gente, tem espaço para todos vocês. Eu me incluí desde que eu conheci ela. Eu nem sei quantos anos fazem, gente. Mas do tempo do estudo dos meninos, né? Pequenininhos. Meu Deus, o Marco Antônio estava na 4ª série, o João Pedro na 5ª série, na escola Nossa Senhora Salete. Salete, maravilha. Gente, essa mulher ajudou a criar meus filhos, tá? Gratidão. Sucesso, volte sempre que você quiser, a hora que você quiser, assim, eu preciso falar, venha, sempre bem-vinda. Gratidão pelo convite. Mas olha, eu que te agradeço. Quando eu convidei a Maria Cecília, ela disse, sim. Gente, tu não tem ideia, transformou a minha vida. Gente, um beijo, vejo vocês no próximo programa, fiquem com Deus. Todos.